Momento do Discipulado. Vamos comentar a respeito do discipulado na vida e na época do rei Joás. Procurando lembrar um pouco, a época em que nasceu o menino chamado Joás era muito complicada, uma época de trevas espirituais. O rei Josafá, que foi considerado um excelente rei, para mim foi muito falho, porque ele não fez discípulos entre os filhos, e isso, para mim, foi a causa de tudo o que veio depois dele. Ele não percebeu a índole, a malícia, a maldade, o mau caráter do coração do filho Jeorão, que ele quis fazer rei depois dele. O Jeorão se casou com a filha da Jezabel. O pai concordou com aquilo, talvez ele até teve mais iniciativa naquele mau casamento, que foi uma armadilha para Judá. Mas é sempre bom a gente lembrar a soberania de Deus, que escreve certo por linhas tortas. Talvez Deus estava vendo tanta maldade em Judá, mas o rei Josafá era bom, mas o povo não tão bom assim, já estava bem longe de Deus, e o rei Josafá não conseguiu fazer discípulos entre os filhos. Foi alertado pelo Senhor, ele levou um susto, quase morreu numa guerra com o Acabe, mas não entendeu a vontade de Deus, que era para ele se afastar daquele homem que era um símbolo da maldade aqui na terra, não propriamente por ele, como diz a Bíblia, mas por causa da mulher dele, a Jezabel. O Josafá não se afastou. Levou um susto no início e voltou para cuidar das ovelhas de Judá, que era o trabalho dele como rei. O líder tem que servir aos seus liderados e não ficar aparecendo na frente dos liderados e se mostrando para o mundo. Hoje a internet está cheia de, eu ia usar um termo meio pejorativo aqui, pastores que gostam de aparecer, usam o seu rebanho, a igreja, apenas para tirar foto. Eles querem número de pessoas ali para eles aparecerem e se mostrarem na internet, se projetarem para o mundo como vedetes, pastores que são como vedetes na frente do povo e usam o povo apenas para tirar foto, como um fundo, aquela multidão como um fundo de fotografia. É horrível a gente vê esse quadro, crentes ali dessas igrejas grandes e massificadas, que são apenas um número, são macaquinhos de auditório ali para estar botando azeitona na empada dos grandes cantores e pessoas importantes e VIPs, pessoas que aparecem ali, pregadores internacionais e grandes líderes que vão dando show ali, e aquele povo ali não percebe que está sendo apenas massa de manobra, eles estão sendo apenas um número naquela multidão, eles não estão sendo cristãos, não estão vivendo a vida cristã. Mas eles só vão descobrir isso tarde demais, porque o show religioso os engoda. Eles ficam felizes em estar ali assistindo o que há de melhor. Melhores cantores, os melhores pregadores e aquele show muito bonito, enfeitado ali, transmitido por imagens para o mundo todo. Eles ficam encantados. Isto não é vida cristã. Tem que acordar. O rei Josafá levou esse susto. Ele queria ser internacional e o Senhor disse, olha, o seu lugar é ali em Judá, cuidando das suas ovelhas. Então ele prosseguiu, mas quando morreu, deixou o filho dele, Jeorão, que foi uma praga. Ele destruiu o país e a mulher dele, Atalia, filha da Jezabel, fez um estrago em Judá também,
como a Jezabel tinha feito no Reino do Norte. E ali a Atalia, por fim, quando morreu o filho dela, Acasias, ela matou toda a descendência real para ela poder reinar, e reinou 6 anos no país, fazendo maior estrago, evidentemente. Mas Deus fez com que algo acontecesse. A tia Jeoseba preservou o bebezinho Joás com 1 ano de idade, e o Joás foi escondido da rainha Atalia no melhor lugar que poderia servir de esconderijo, o templo. O último lugar onde aquela mulher tão maligna, Atalia, filha da Jezabel, ia querer ir era o templo para buscar a Deus. Então o templo era o melhor lugar para se esconder de uma pessoa má. E o Joás foi preservado. Com 7 anos, o tio dele, o sumo sacerdote Joiada, tomou uma iniciativa corajosa de promover uma revolta e colocou Joás no trono para reinar. Com 7 anos, promoveu uma revolta, deu certo, o povo inteiro, por unanimidade, já odiava aquela mulher e ninguém se levantou para defender aquela mulher. O Joás começou a reinar, pequeno ainda, debaixo da autoridade do tio dele, o sumo sacerdote Joiada. O Joiada parece que cuidou bem, mas a impressão que a gente tem é que não discipulou bem o Joás, ou ele não conseguiu, por ser velho, por não ter precedentes de discipulado. O sacerdote Joiada era um homem bom, muito correto, mas ele não discipulou bem o sobrinho Joás. E parece que logo quando o Joás ficou grande, ele quis fazer uma obra marcante, a reforma do templo. E o sacerdote Joiada não apoiou, não deu muita ênfase naquilo. Parece que ali já começou um germe de insatisfação no coração do Joás contra o tio. E não sabemos de detalhes disso, porque a Bíblia não traz, mas o Joás continuou reinando enquanto o sumo sacerdote Joiada era vivo. O Joás foi bem no reino, mas em algum momento o sacerdote morreu e Deus o preservou até 130 anos de idade, ou seja, Deus esticou a oportunidade do Joás, mas lá pelas tantas o sacerdote morreu e Joás ficou livre. Então a Bíblia diz que o Joás, isso no capítulo 24 de 2 Crônicas, depois da morte do sacerdote Joiada, os príncipes vieram. Os príncipes são as autoridades do país, vieram e se prostraram diante do rei Joás para seduzi-lo. Eles queriam mostrar que aquele caminho de Deus era muito rigoroso, não era realista, o povo não estava satisfeito, que eles fossem mais liberais. Você já viu algum crente agir assim? Não, eu não quero esse negócio de rigor, isso é radicalismo, é muito fanatismo. Escuta, vamos viver uma vida cristã light. A gente pode beber uma cervejinha, a gente pode ir lá num show de rock e tal, a gente pode assistir uma novela, e não precisa desse fanatismo todo. Você pode ser cristão sem ficar lendo a Bíblia todo dia, esse peso, responsabilidade, ter que ler a Bíblia todo dia. Vamos viver uma vida mais light. A gente vai à igreja, a gente continua amando a Deus. Você já viu alguém com esse tipo de pensamento? O meio evangélico está cheio de gente assim. Então eles procuram uma igreja mais light, uma igreja que não exija, massificada, onde eles não vão ser percebidos. Se faltarem um domingo, ninguém vai ficar cobrando deles, nem mandando um recadinho para eles em casa. Eles
podem viajar 2, 3 semanas, ninguém vai ligar para isso, eles vão ficar livres. Quando voltarem, todo mundo sorridente, vai cumprimentá-los lá na igreja, vai cumprimentá-los e eles vão se sentir assim muito bem, livres em uma igreja que não exige muito. Pois é, esse parece era o espírito vigente na época do Joás. Ninguém fazia discípulo. Quem temia Deus, os próprios príncipes, as autoridades, que seduziram o rei depois da morte do sacerdote Joiada, esses mesmos anteriormente animaram o rei na obra de reconstrução do templo. Mas fica claro que eles ajudaram o rei na obra de reconstrução do templo porque era uma obra material, mas não porque o coração deles estava no Senhor. Você já viu gente que gosta de construção do templo, de enfeitar, tecnologia, internet, eles gostam de enfeitar a igreja, modernizar, cheia de tecnologia, mas o coração deles não está no Senhor, não é santidade, não é Bíblia, não é vida santa que eles querem, não. Eles gostam do templo e de obras materiais, de aparecer, são exímios em aplicar princípios de tecnologia, internet na igreja, eles gostam disso, mas não por causa do Senhor, não é amor ao Senhor que eles têm. Você entende isto? Pois é, naquela época então, os mesmos príncipes, as autoridades que animaram o Joás a construir o templo, eles mesmos seduziram o coração do rei para não ser tão radical, tão rigoroso em obedecer à lei e desviaram o coração do rei. O final dessa história é muito triste. O Joás cedeu e depois começou a fazer muita bobagem, morreu vergonhosamente, conspiraram contra ele, o mataram. Foi o juízo de Deus contra ele. Usou os sírios que vieram com um pequeno exército, mas Deus permitiu que os sírios vencessem Judá e o rei Joás. E assim, humilhado, ele perdeu o moral, respeito dos seus súditos. Ele não fez discípulos. Ele tinha autoridade de rei, autoridade do crachá, do título, do cargo, mas ele não amava o povo, não fez discípulos e mandou matar o profeta Zacarias, que foi filho do Joiada. O Joiada fez do filho Zacarias um discípulo. O Zacarias foi discipulado, seguiu o caminho do Senhor, bem fiel, e profetizou da parte de Deus contra o Joás. O rei Joás mandou matar o Zacarias lá no templo mesmo. E assim, ele foi só fazendo coisa pior até que morreu assassinado vergonhosamente. A gente vai aprender. O sacerdote Joiada procurou discipular o pequeno Joás, discipulou o filho Zacarias, mas as circunstâncias eram difíceis, o mundo estava mal naquela época e o Senhor permitiu o juízo para humilhar Judá e para que isso ficasse registrado para nós. Meu irmão, minha irmã, nenhuma dificuldade vai justificar você de não discipular seus filhos e filhos na fé. Discipule alguém. Ordem de Jesus, sempre discipule alguém. Não se distraia, nem com as atrações do mundo, nem com as pressões de Satanás ou as dificuldades da vida. Não ceda, não se distraia, não perca tempo com aquilo que não é essencial. Mas cumpra o que o Senhor mandou. Dedique-se a pessoas que querem seguir a Jesus, obedecer ao Senhor e aprender. Concentre sua atenção, dedique seu tempo a esse tipo de gente discipulando. Isto é, discipular. Faça isto e não se omita e não se distraia.